Eu quero saudar a todos na paz do Senhor. Meus irmãos, vamos, sem perca de tempo, ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4:23. Solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E você diz amém? O capítulo 4 é, por assim dizer, a continuidade ou a descrição do que se segue após o ato milagroso que Jesus opera através dos seus servos Pedro e João. Pois um coxo, melhor dizendo, um aleijado de nascença, conhecido por todos, conhecido porque de costume ele ficava à porta do templo pedindo auxílio, pedindo esmolas. Pois bem, num dado momento, numa certa feita, cheios do Espírito Santo, os apóstolos Pedro e João, subindo para orar, são tocados pelo pedido daquele homem que pede esmola, e ao invés de receber um auxílio, uma contribuição, uma esmola, para que se somasse às outras, e ele tivesse ganho o seu dia, por assim dizer, ele recebe mais do que uma pequena esmola, mais do que umas poucas moedas. Ele recebe um milagre e de repente ele começa a saltar, a pular e a glorificar a Deus pela grande bênção que receberam. Muito bem, aquilo causa um alvoroço, pois a multidão, conhecendo quem era tal homem, ficam admirados e pasmos, porque milagre parecido com esse, eles só tinham visto no ministério de Jesus de Nazaré. E agora, o que acontece? Pois estamos a ver algo semelhante acontecendo através da vida desses dois homens. A multidão não sabia, mas aqueles dois homens
Eram homens que andaram com Jesus de Nazaré, eram homens que beberam da fonte, eram homens que viram e também foram por Jesus, aleluia, capacitados, receberam de Jesus autoridade, receberam de Jesus virtude, receberam de Jesus o Espírito Santo. O Espírito que estava sobre Jesus, agora estava sobre aqueles homens, seus discípulos, e o mesmo Espírito que usou Jesus, agora estava usando aqueles homens. Era essa a diferença. Jesus de Nazaré continuava operando os seus milagres poderosos, só que agora através dos seus discípulos seguidores. Era isso que estava acontecendo, e era isso que a multidão estava descobrindo. Jesus de Nazaré foi crucificado. Então, o que se diz acerca dele é verdade, possa ser que seja verdade, porque os sacerdotes espalharam que o corpo dele foi roubado da tumba, mas esses homens aí dizem outra coisa. Esses homens, seus seguidores, dizem que Jesus de Nazaré, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele foi assunto aos céus, e agora ele vive triunfante, reina sobre terra e céus, e opera na terra através dos seus discípulos, a sua igreja. Então estes homens operam os mesmos milagres que Jesus. Então é verdade o que eles pregam: Jesus ressuscitou. É lógico que a multidão estava chegando a essa conclusão. E é isso que causa medo, não apenas um desconforto, mas receio aos sacerdotes, a Anás, a Caifás, a liderança político-religiosa da época, a mesma liderança que mandou crucificar Jesus. Pois bem, essa mesma liderança, capítulo de número 4, sabendo do que aconteceu e percebendo que a sua mentira estava para cair por terra, percebendo que a mensagem do Jesus, que é o Cristo, não ia morrer, não ia morrer na cruz. Como o Cristo ressuscitou e vive, a sua mensagem, ela vive também. E as mesmas motivações que levaram esses homens do Sinédrio a perseguirem Jesus, e incitarem e provocarem a sua morte de cruz, era a mesma motivação que fizeram com que eles prendessem Pedro e João. Pedro e João passa uma noite no Chilindró. Tem gente que passa a noite no Chilindró, tem gente que passa anos no Chilindró por motivos de contravenção da lei, transgressão da lei, crimes. Mas qual era o crime desses homens? Eles não haviam praticado crime algum. O que eles fizeram foi curar um homem de uma debilitação que medicina nenhuma até hoje consegue. O que fizeram aqueles homens para estarem presos, se não anunciarem que aquele milagre, na verdade, só aconteceu porque Jesus vive, Jesus ressuscitou, e esse milagre só aconteceu porque Jesus está em nossas vidas. Esta foi a causa de sua prisão. Nos dias atuais,
No chamado Ocidente, a civilização ocidental, dificilmente se ouve relatos como esse. Mas existe sim uma igreja, ou a igreja perseguida, subterrânea, a igreja de dores, de sofrimento, no Oriente, que padece perdas, que padece prisões, torturas, por simplesmente se identificar com Cristo, por simplesmente anunciar que Jesus vive, que Ele é Senhor, que Ele salva, que Ele deu a vida para gerar nova vida, que Ele se entregou à morte para que os mortos viessem a viver. Eu lembro do testemunho da missionária Ariadna de Carvalho. Ela disse que uma amiga dela, ela disse: minha irmã de aliança, ela era de uma dessas igrejas perseguidas do Oriente, e ela teve a oportunidade, convidada pela missionária Ariadna, a estar aqui no Brasil, mais precisamente em Goiás, participar da igreja da missionária, e ela esteve ali alguns meses. Vindo ela de um país que persegue o cristianismo, que proíbe que a mensagem seja pregada, que prende, que tortura e até mata. Quando ela chegou e ela viu a igreja, ela viu os cultos sendo realizados, ela ficou maravilhada com a liberdade. E ela queria, segundo o relato da missionária, pregar a todo mundo. Ela ia na padaria, ela queria pregar para as pessoas que estavam na padaria. Ela queria anunciar, e ela ficou, essa irmã da igreja perseguida, ela ficou maravilhada, mas só que num sentido negativo, porque ela viu que a igreja do Ocidente, com toda a liberdade que tem para pregar, anunciar, falar de Jesus, a igreja se omite. A igreja fica mais retida nesse ambiente do templo. E ela ficou de certa forma desconfortável com isso. E passado alguns meses, ela decidiu voltar para o seu país de origem. E a missionária Ariadna, com sua família, pediu para que ela ficasse. Não, fique conosco, até temendo pela vida dela. Ela disse: não posso ficar aqui, eu não quero ficar aqui. Vocês usam a liberdade, a igreja ocidental usa a liberdade que vocês têm de forma leviana. Ela quer dizer que nós deveríamos aproveitar mais essa liberdade para pregar, como diz a palavra, a tempo e a fora de tempo. Quer ouçam ou deixam de ouvir, como também está escrito. Ou como diz o apóstolo Paulo: ai de mim, se não pregar o evangelho. E como até mesmo os apóstolos aqui, Pedro e João, quando ordenados a se calarem diante das autoridades, ou melhor, deixarem de pregar a Jesus,
diante das autoridades, a resposta de Pedro foi: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Versículo de número 20: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. De fato, a igreja ocidental, ela tem uma liberdade essa que paulatinamente, progressivamente, de forma sorrateira, ela está sendo caçada, perseguida. E a tendência é que, se não houver uma mudança daqui a alguns poucos anos, essa liberdade que nós temos usado de forma leviana vai ser totalmente bloqueada, impedida. E que vergonha para nós. O tempo que não tivemos que tivemos a liberdade para pregar, nós nos calamos. E se nós nos calamos com a liberdade, o que faremos sem a liberdade? Se tornar crime pregar a mensagem do Evangelho. Está começando assim. Há alguns trechos, algumas verdades do Evangelho é mal visto. Quem fala é cancelado. Já estão tentando taxar como crime algumas verdades do Evangelho. Uma igreja que está calada vai continuar calada. Mas eu quero dizer a vocês que me ouvem, que os salvos, cujo Espírito de Deus habita, as suas vozes se farão ouvir, pois impelidos pelo Espírito Santo, eles abrirão a sua boca e anunciarão, quer ouçam ou deixam de ouvir, quer gostem ou desgostem, a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, ela não pode se calar, ela não tem como se calar, porque ela é a boca de Deus na terra dos viventes. Então, incomodados com a possibilidade, penso eu, de ver a sua mentira caindo por terra, os sacerdotes, o sinédrio, liderado por Anás e Caifás, ordenam a Pedro que se cale. Pedro e João, não fale mais deste nome. Não pregue mais sobre Jesus. Mais vale obedecer a Deus do que a homens. Nós não podemos deixar de anunciar o que temos visto e ouvido. O verdadeiro salvo, ele não consegue ficar calado. Na verdade, quando ele se cala, o tempo que ele está em silêncio, ou seja, quando ele não se dá ao Espírito Santo para ser do Espírito Santo porta-voz, boca, ele reconhece em si que ele está em falta, ele está em falha. Quando ele está em silêncio e ele não está anunciando, ele não está comunicando, ele não está compartilhando a mensagem do Evangelho, no coração dele há um pesar, há uma culpa, porque ele sabe que foi chamado através de uma mensagem pregada, e ele sabe que através desta mensagem pregada agora por ele, outros serão chamados. Ele sabe que foi chamado para testemunhar do que Cristo fez, e por isso a sua alma se incomoda quando ele silencia diante dos homens.
No versículo de número 22, solto eles foram para os seus e contaram todos o que lhes disseram os principais sacerdotes, os anciões. Contaram tudo o que eles receberam de ameaça. Olha que interessante, o texto diz que eles voltaram para os seus. A Bíblia descreve que Pedro, ele tinha família, ele tinha esposa, não fala de filhos, mas é bem provável que sim. Sogra ele tinha também, afinal Jesus curou a sogra de Pedro, sim ou não? No meu entender, esse voltar para os seus seria voltar para sua esposa, para sua sogra. Se fala da sogra, não fala do sogro, é provável que fosse viúva e ela morasse com Pedro, a família de Pedro. Sim ou não? Mas os seus aqui não é a família de sangue, é a família da fé. Não é a família de origem biológica, é a família de origem espiritual. É a família gerada na cruz, nascida no dia de Pentecostes. Os seus de Pedro e João é a igreja. Eles voltaram para os seus. Olha como as Escrituras descrevem a igreja. A igreja é uma família. Não é à toa, não é hábito, não é costume, não é vão, não é sem sentido ou sem motivo que nós nos tratamos como irmãos, se bem que nos dias atuais, até esta forma de tratamento está deixando de existir. Mas acredite, desde os primórdios, os membros da igreja se reconheciam, se identificavam, se tratavam como irmãos. Irmãos. Por que irmãos? Porque nós fazemos parte de uma mesma família espiritual e celestial, nós temos um mesmo Pai, nós invocamos o mesmo Pai, nós adoramos o mesmo Pai, nós servimos o mesmo Pai, nós somos abençoados, cuidados, protegidos pelo mesmo Pai. Existe um só Pai e Ele tem muitos filhos, graças ao sangue derramado de Cristo. Existe uma família cujo Pai é o Pai eterno, o Pai celestial. Você tem o Pai celestial como Pai, sim ou não? Você recebeu esta graça ao reconhecer Jesus como teu Salvador, sim ou não? Então você é meu irmão, você é minha irmã. Nós participamos de uma família que não vai se findar com a morte, porque a morte também foi vencida na cruz. Nós fazemos parte de uma família que vai permanecer pela eternidade, de eternidade, 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 a família de Cristo Jesus. Eles voltaram para os seus era a família da fé. Tem muito crente que ainda não entendeu isso. Tem muito crente que ainda não aceita isso como verdade.
Tem muito crente que entende a igreja como local. Quem está me ouvindo, diga amém. Local onde se reúne. Se há reunião, seja para estudar, seja para orar, seja para cultuar. O local, como ontem foi pregado, e Jesus deixou bastante claro, o local não é nem tão importante. Não como era na antiga aliança, porque existia um só local de adoração onde se reunia o povo de Deus, o templo em Jerusalém. Mas nessa nossa aliança da graça, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, eles adoram neste lugar, eles adoram nas ruas, eles adoram nas praças, eles adoram nos milharais, eles adoram nas praias, aonde o povo de Deus, a igreja se reúne para adorar, Deus se faz presente como adorado. Tem gente que está confundindo igreja com local de culto, com local de reunião. Por exemplo, este lugar aqui é um templo, não é a igreja. Pedro e João, eles voltam para os seus, eles voltam para a igreja. E a igreja estava reunida, ninguém nem sabe aonde, um lugar amplo. Porque naquele templo era proibido de se criar, de se edificar. Tem gente que está confundindo. E ao pensar que a igreja é o templo, essa pessoa acaba se dando por satisfeita frequentar o culto. Um culto ou outro. Ela não entendeu que a igreja é a comunidade dos salvos, é a comunidade dos remidos, é a comunidade daqueles que ouviram o convite do Espírito Santo para entregar a vida a Jesus e a partir dali viver uma nova vida em Jesus. Tem muito crente que não entendeu que quando ele aceitou a Jesus, ele aceitou também fazer parte da família de Jesus. Quando ele aceitou os benefícios da cruz, ele também aceitou fazer parte da comunidade da cruz. Tem muita gente frequentando cultos e não fazendo parte da igreja. Tem muita gente enganada pensando que é a igreja. Me mostre na Bíblia onde está a afirmação que o indivíduo é a igreja. Tem gente que confunde o texto do apóstolo Paulo quando ele diz que nós somos templo e morada do Espírito. Mas ele fala a nós, ele não fala a você. Nunca o indivíduo é. Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos também que morra o eu, para dar lugar ao nós. O nós da igreja. O nós da comunidade da cruz. O nós da comunidade da fé. De forma que eu não frequento a igreja, eu faço parte dela. Eu não sou igreja, eu faço parte dela.
Agora eu sei de onde vem aquela história que a gente usa muito em evangelismo, de pessoas que dizem: eu posso ser crente em casa, eu não preciso fazer parte de igreja nenhuma. A gente dá uma resposta. E eu sei de onde é. Dizem que Spurgeon, visitando um desses cabeça dura, coração duro, que achava que podia aceitar Jesus e não fazer parte da igreja. E este homem, visitado por Spurgeon, disse para ele: eu não preciso, eu já aceitei Jesus, eu não preciso me congregar, eu não preciso participar das reuniões dos irmãos, eu posso ser crente em minha casa. Spurgeon não lhe deu resposta. Ele se levantou, se direcionou a uma lareira. Lareira. Estamos falando da Europa, frio, toda casa tem lareira, ou tinha. E ele pega um atenaz, retira do meio do fogo, do braseiro, uma brasa que sai incandescente, e ele coloca num pires e deixa ali, e volta de novo para perto daquele cabeça dura. Passado alguns minutos, aquela brasa viva vai se apagando, até que volta à sua condição normal de um pedaço de madeira queimada, um pedaço de carvão. Enquanto o braseiro continuava aceso, gerando calor, gerando brilho, gerando fogo, que aquece, que ilumina. O homem cabeça dura caiu em si e disse: eu entendi, eu entendo, agora eu entendo. Ninguém, assim como o braseiro, não pode ficar distante, assim como a brasa não pode ficar distante do braseiro que se apaga, assim também é o salvo. Ele não pode ficar à parte da igreja, senão ele morre, ele se apaga. A igreja, nós não frequentamos, nós fazemos ou nós fazemos parte da igreja, ou não fazemos parte dela. Se pode frequentar cultos, mas não se pode frequentar a igreja. Se pode frequentar escolas bíblicas, mas não se pode frequentar a igreja. Se pode frequentar orações, mas não se pode frequentar a igreja. A igreja, ela é viva, se é parte dela. Se usa a analogia da igreja como corpo, e não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. É o corpo cujo cabeça é Cristo Jesus, que governa o corpo dos céus, este corpo estando na terra. Neste corpo, aleluia, estão vários membros, órgãos, que têm as suas funções, e todas essas funções colaboram para que um propósito que diz respeito ao corpo seja alcançado, atingido. Partes diferentes, mas que fazem parte do mesmo corpo e trabalham unidos no mesmo propósito, o corpo. Ou é a igreja, ou não é a igreja. No domingo passado, deixe-me colocar melhor a palavra, eu falei que tem alguns crentes que se tornam sabotadores. E por que eles se tornam sabotadores?
Eles se tornam sabotadores porque a igreja é esse organismo vivo, comandado pelo cabeça que é Cristo. Portanto, o que ela faz sob direção, sob direção divina. As atividades dela, como ela se move, o que ela realiza, o que ela busca, é sob direção divina, pois o cabeça é Cristo. Ela tem propósitos que diz respeito a ela. Esta igreja trabalha para se edificar. Jesus dá dons para que esses dons sejam usados na edificação do corpo. O Espírito dá dons para que esses dons sejam usados na edificação do corpo. O Pai dá ministérios para que esse ministério seja usado na edificação do corpo. Este corpo, ele trabalha para os de fora, no intuito de alcançar os que estão fora, para que venham fazer parte e venham estar dentro, participando, sendo parte dela. É a obra de missões, de evangelismo, comunicar as boas novas. Este corpo, ela se move em direção ao alto, porque ela se reúne, ela se move para adorar, para exaltar, para engrandecer o Deus que a salvou e a constituiu como corpo, como igreja. Aí tem crente que se diz parte da igreja, mas ele não coopera, não participa de forma nenhuma, às vezes, de nenhum dos propósitos que essa igreja, disposta por Cristo, está realizando, e se acha parte da igreja. A igreja se propõe a fazer, eu vou dar um exemplo. Quem está me ouvindo, diga amém. A igreja se propõe a fazer uma viagem. Ela se propõe porque o Deus dela a propôs a ela. E está dentro do arcabouço do que a igreja na terra foi estabelecida para fazer, anunciar as boas novas. E aí, membros deste corpo ouvem, mas não dão crédito, ouvem, mas não se propõem a participar, nem indo, nem orando, nem contribuindo em nada, e acha que faz parte da igreja. Nem se dispõe a orar, nem a contribuir, muito menos ir. Mas eu sou da igreja. Qual igreja? A sua igreja, que você entende? Quando o crente se transforma em sabotador, quando há uma direção para a igreja, e ele não se importa, nem se envolve, nunca. Ele simplesmente se abstém. Não participa. Se a igreja fazer parte e a pessoa não participa, o que ela é? A igreja se propôs, ou uma direção foi dada para que a igreja se reúne no propósito de gerar unidade, edificação. Essa igreja se reúna numa coinonia da vida. Mas o mesmo crente que não vai para a viagem, nem vai orar pela viagem, nem vai jejuar pela viagem, nem vai contribuir para a viagem, ele também não vai participar da coinonia.
Mas a koinonia é para nós nos conhecermos mais, é para nós cumprirmos o que está escrito, orarmos uns pelos outros. Não, mas eu não quero ninguém orando por mim. Eu não quero compartilhar minhas necessidades com ninguém. Tu também não quer saber das necessidades do teu irmão para orar por ele. Não participa das atividades que a igreja está envolvida, dos trabalhos, porque a igreja é esse organismo vivo, irmãos. Você lembra do que o autor dos Hebreus disse? Ele disse assim: se reúnam, não deixem de frequentar os cultos como é costume de alguns. Ele falou isso? Não. Ele disse: não deixem de se congregar, de se reunir como igreja, para que vocês se edifiquem, para que vocês orem, para que vocês adorem, para que vocês aprendam a palavra, porque é isso que acontece quando o povo de Deus se congrega. Se congregar é isso, é se juntar para buscar a Deus, é se juntar para adorar a Deus, é se juntar para servir a Deus, é se juntar para ouvir a Deus, estudando a sua palavra, é se juntar, é se congregar, é isso. Nós estamos juntos para servir ao Senhor, é se congregar para ir para Ingá, Crateus, é se congregar para se preparar para ir para Ingá, subir monte, vir orar e se consagrar no domingo, é se congregar para nós compartilharmos as nossas necessidades e orarmos uns pelos outros na koinonia, é se congregar para a gente vir para o clamor do meio-dia, os trabalhos de oração. Se congregar é isso, irmão, não é vir somente no culto de Santa Ceia e comer do pão e beber do vinho e dizer: estou bem, eu faço parte de uma igreja. Não é isso. E os sabotadores acabam sendo aqueles que eles não participam de nada, e os trabalhos começam e terminam não porque o propósito foi alcançado, mas porque aqueles que deveriam trabalhar para realizar o propósito desistiram, nem se envolveram, A obra de Deus é feita pela igreja, mas se a igreja se abstém de participar, de dar a sua contribuição, de derramar suor, de derramar lágrimas, de sacrificar, o trabalho não é feito. E aí, esses crentes que poderiam ser instrumentos, que poderiam ser ferramentas de Deus, armas de Deus, se tornam sabotadores da obra de Deus, por negligência, por omissão, por falta de engajamento. Eu não estou falando de pessoas que estão sendo impedidas, porque isso está sempre batendo na minha mente esses dias, que estão sendo impedidas de vir ao culto, de se congregar, de servir, porque estão doentes, porque estão no hospital. Mas tem um bocado de gente que tempo tem, saúde tem, só falta vontade de ser igreja, de por amor a Cristo, por gratidão ao que Cristo fez a ela, ela se doar na obra de Cristo, contribuindo para que a igreja cumpra a sua missão. Pedro e João voltaram para os seus. Eles não tinham família, não? Tinham. Mas prioridade para eles agora era a família da fé. Essa ação demonstra isso. A família da fé.
E eles vão, a família da fé, e chegando lá, eles contam o que lhes aconteceu. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Irmão, preste, pelo amor de Jesus, irmão. Esta é a igreja, ou a igreja primitiva, modelo para as igrejas de todos os tempos e épocas. O que essa igreja fez? Aqui não está dizendo que foi as irmãs do ciclo de oração, as irmãs do clamor do meio-dia. Aqui não está dizendo que foi o corpo diaconal, que foi o quadro de obreiros, que tirou um dia na semana para orar por esta causa. Não! Aqui está afirmando a igreja. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração. Unânimes. Não teve aquele que disse assim: ô irmão, vamos orar amanhã, hoje eu já estou tão cansado. Não teve um outro que tivesse dito: eita, o negócio está apertando, o cerco está fechando, irmão, vamos mudar de cidade. Não teve uma voz que dissesse assim, uma alma que dissesse assim: rapaz, vamos dar um tempo, vamos deixar para pregar quando as coisas ficarem mais calmas. Não! Porque se houvessem essas vozes dissonantes, isso é vozes de quem não tem o mesmo pensar, não está no mesmo coração, não está na mesma unidade, não está na mesma comunhão. O texto enfatiza justamente a união deste povo, representada em eles a uma só voz. E só conseguimos ter uma só voz quando temos um só coração, um só pensamento, um só propósito. Quando a gente está andando no mesmo nível espiritual, com o mesmo entendimento. O texto ressalta a unidade da igreja, uma igreja que responde às ameaças, aos perigos, às intempéries da vida orando. Esse dia eu fiquei, irmão, às vezes eu tenho certeza que quando eu falei aqui, enfrentando as intempéries da vida orando, teve crente que se lembrou que eu já falei isso aqui outras vezes. O que é que o crente faz quando as coisas se complicam, quando o adversário se levanta, quando o mar fica revolto, quando vêm os inimigos contra ele? Josafá, Segunda Crônicas 20, ele vai orar. É isso que a igreja aqui faz. Está tudo ficando difícil. Então vamos usar de estratégia aqui, deixa o tempo passar, vamos calar um pouquinho. Não! O que resolve as dificuldades que a igreja enfrenta é a igreja de joelhos buscando aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, pois fizeste céus e terra. Mas olha que incrível, olha que incrível. Às vezes os crentes, já teve crente que diz: pastor, o senhor prega, parece que está com raiva. Às vezes eu fico com raiva mesmo. E não pode não, é? Mas não é de ficar chateado não, irmão, presta atenção. Eu repito algumas coisas várias vezes. Mas esses dias eu vi que o crente, ele realmente, mais uma vez eu constatei, ele ouve muito, aprende muito pouco, ou ele ouve muito, mas ele só coloca em prática o que ele quer.
o que ele acha que dá para ele. Nós tivemos situações em que um familiar enfermo, risco de perder a vida. Aí o crente poderia ter feito o quê? Oração na terça-feira, pela viagem. O crente poderia ter, eu vou para a oração. Vou aproveitar que os meus irmãos estão orando pela viagem, estão jejuando, vou botar lá minha causa, vou pedir para orar pelo meu parente. Eu vou orar com a igreja. Porque Jesus disse que quando a igreja liga na terra, está ligado no céu. Há poder na oração deste povo. Ele era para ter se enchido de fé, colocado a palavra em prática e vamos. Sabe o que ele fez? Ele foi para a oração? Não. O que está acontecendo, povo? Talvez eu esteja pregando aqui, eu estou mostrando o que é a igreja e que o crente que faz parte da igreja, ele deve participar do que a igreja está vivenciando, está realizando. E esse crente está comichão, é um negócio ruim de ouvir. Eu vou continuar do meu jeito, Eu vou continuar não participando, eu vou continuar não estando nem aí. A igreja está comprando o som, mas eu não quero dar, eu não vou dar. Eu não vou ofertar. A igreja está buscando a Deus para fazer esta missão, mas eu não vou participar. Um outro exemplo, eu até entendo que é um jovem, geralmente, viu? Que graças a Deus aqui a gente tem jovens cheios de Deus. E esse cheio de Deus começa em ser cheio de disposição para obedecer a Deus. Ouvir a direção que Deus está dando através do seu líder. Aí quanto à viagem? Não sei, fulano não vai, eu fiquei triste também, a mãe da fulano não deixou. Pô, vamos orar. Vamos orar, está falando de obra missionária, o capeta se levanta. Lógico que ele não quer que a gente vá. Lógico que ele vai trabalhar para não acontecer. Mas vamos orar, meu filho. Viu? Você não está vindo para as orações. Você não está nem indo para o monte, nem está vindo domingo, não está fazendo nada. É porque eu não sabia se eu ia. Ou já é aquele negócio, né? Se eu não vou, eu também não vou orar. Meu Deus. Eu não vou me consagrar. Meu Deus. Tu faz parte mesmo da igreja. Que parte é essa que você não se importa com o que a tua igreja está fazendo? Mas tudo bem, com muita calma. Vamos lá, eu quero você no monte, eu quero você aqui no domingo. Você pode. Tá bom, eu vou. Ele foi para onde? Ele foi para o monte do lençol lá da casa dele. Nem quis guerrear e o pastor se dispôs a guerrear com ele. Mas não quis. Não era hora de orar mais, não? Sim ou não? Mas se eu não me importo, eu vou orar para quê? Eu tenho uma boa desculpa para não ir. Porque a pessoa que eu queria que fosse não vai, então eu também não vou. O que é isso? Quão diferente estamos nós desta igreja, que ouvindo que havia um combate, um levantar-se contra um dos membros da igreja, a igreja todinha se une para interceder e para invocar aquele que é o Senhor da igreja e é poderoso para lhe dar vitória em todas as situações. Igreja unida. E aqui eu estou dando o exemplo da oração, mas para mostrar que a igreja se moveu conforme a necessidade do corpo. Não foram alguns.
Foram todos unânimes. Tem gente que nem sabe os dias de trabalho da igreja aqui. Sabe que tem culto no domingo. Não sabe que tem visita nos lares e poderia estar participando. Não sabe que tem a coinonia para edificar. Eu não sei se é pior, não saber ou saber e não se importar. Mas é assim que as igrejas hoje em dia definham. É por isso que as igrejas mais modernas, elas ficam inventando coisas. Inventando, rapaz, tem que fazer um mover, tem que fazer um culto diferente, tem que fazer uma ação nova, senão o povo desanima, o povo se cansa das mesmas coisas. Como assim? Aí nessa intenção de fazer coisas novas, aí nasce aí o São João com Jesus, nasce aí a balada gospel, é tentando envolver esse povo que não quer se envolver, que não quer fazer parte, ou quer participar daquilo que lhe é agradável. A igreja, ela não tem que ser movida por atrações. A igreja tem que ser movida pelo Espírito de Deus. A igreja tem que ser movida pelo coração quebrantado. A igreja tem que ser movida pelo Espírito agradecido. A igreja tem que ser movida pelo coração transbordando de amor por Cristo Jesus. É isso que tem que colocar a igreja em oração, é isso que tem que colocar a igreja em missão, é isso que tem que colocar a igreja congregada, servindo e adorando. Ou seja, se está faltando adoração, se está faltando missão, se está faltando congregação, se está faltando serviço, é porque está faltando coração cheio de gratidão, está faltando coração cheio de amor, está faltando coração quebrantado, rendido, como um verdadeiro adorador. É o que está faltando. Tem muita gente acostumada a receber, a receber, a receber, e quando Deus espera dela o ofertar, ela tem dificuldade. E quando Deus exige dela o ofertar, ela tem dificuldade. Ofertar o seu tempo, ofertar a sua saúde, o seu vigor, ofertar os seus recursos, ofertar a sua vida, ela tem dificuldade. Mas isso não é dificuldade para um coração que está agradecido. Isso não é dificuldade para um coração que entendeu que na cruz ele foi encontrado e levado à presença do Pai. Um coração que entende que na cruz, ou através da cruz, ele foi levado de volta ao jardim, aonde o melhor do jardim não era a beleza, não eram os frutos, não era a paz, era a presença do Pai, era a presença de Deus, que no virar de todos os dias ele ia ter lá com Adão. A melhor coisa do jardim, o jardim só era um paraíso porque Deus estava lá com o homem, porque todos os dias tinha um culto. Se tinha um culto, tinha adorador para adorar e tinha o adorado para receber. Tem crente hoje em dia que até dificuldade de estar no paraíso. De novo eu lembro da oração do testemunho da missionária. Ela sempre junta alguns irmãos para fazer viagem e visitar os irmãos das igrejas perseguidas. E ela disse que por algumas vezes, até ela se acostumar, ela foi, e nas primeiras vezes era naquele pensamento: vamos lá, vamos fortalecer os nossos irmãos. Afinal, nós estamos falando de irmãos que são presos, que passam anos na cadeia, que sofrem torturas, que perdem
Alguns perdem até a vida. Então vamos lá para consolar os nossos irmãos, fortalecer os nossos irmãos. Então reuniam a caravana e viajavam. Mas ela disse que ela se surpreendia, porque quando ela perguntava aos irmãos, por qual causa vocês querem que oremos por vocês? Que nós viemos levantar uma intercessão. E sempre ela disse que na experiência dela sempre os irmãos pediam. Quem está me ouvindo diga amém. Ore para que o Senhor continue nos dando forças, permaneçamos firmes e não neguemos o nome do nosso Cristo. Ela esperava que os irmãos pedissem assim: peça para Deus nos livrar da perseguição, para Deus tirar os nossos irmãos da cadeia, para Deus nos livrar de todo tipo de ameaça e perigo. Peça para Deus nos livrar. Não, eles não pediam isso. Eles pediam que o Senhor nos dê forças para continuarmos testemunhando firmes na fé em Cristo Jesus. Essa igreja aqui, ela não pede, nos livra, Senhor, nos livra do que eles podem fazer a nós. Afinal, eles crucificaram o Senhor, podem também fazer o mesmo. Não, eles não oram assim, sabe? Pelo que eles oram? Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estende as tuas mãos para livrar, não, para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Sabe qual era a oração deles? Senhor, nos dá mais virtude, nos dá mais poder. Senhor, usa teus servos poderosamente, nos dá poder para que continuemos pregando a tua palavra. E enquanto nós pregamos a tua palavra, testemunha que o Senhor é conosco, realizando milagres e prodígios. Em outra palavra, nós queremos ser usados, meu Deus. Eles querem nos parar. Nós queremos mais autoridade, nós queremos mais poder, nós queremos mais virtude para continuar fazendo a tua obra, anunciando o teu nome que é poderoso. Sabe como é que Deus responde a esta oração da igreja? Mandando poder, enchendo aquele povo com a presença poderosa do Espírito Santo, ao ponto daquele lugar tremer. Aquela igreja não pede livramento, aquela igreja pede poder para continuar pregando o evangelho. É esta oração que Deus está querendo ouvir da igreja odierna, uma igreja que está disposta a passar pelo sofrimento, pelo vale, pela cruz, mas continuar testemunhando do nome de Jesus, anunciando o poderoso nome de Jesus. Ou seja, uma igreja que para servir está disposta até a morrer, está disposta até morrer. Esta é a igreja que vai ser cheia do poder, e não a igreja do oba-oba, e não a igreja que vem no dia que quer, e não a igreja que faz o que quer, e não a igreja que se importa só com o que quer. Não, é a igreja que entende que foi chamada para ser a portadora da palavra de Deus, a anunciadora das boas novas, e ela se arrisca, e ela paga o preço, e ela sofre, mas ela cumpre a missão que lhe foi dada. Você está entendendo isso? Então nem adianta você estar orando aí, me batiza com o Espírito Santo. Se você quer ser batizado, eu nem sei para quê, se não for para ser parte da igreja militante,
você não vai ser nunca cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Mas se você quer fazer parte desta igreja que vai guerrear pelo nome do Senhor, pode ter a certeza, a unção de Deus virá sobre você. Você pode curvar a sua cabeça. Senhor Espírito Santo, clareia o nosso entendimento quanto à verdade do que é ser igreja, o que é a igreja, o que é fazer parte deste corpo. Dá-nos entendimento, Senhor. Clareia nosso entendimento, meu Deus, ao mesmo tempo que também quebranta os nossos corações. Arranca dele os conceitos e preconceitos errados, que nos leva à indisposição, que nos leva a um caminhar diferente do que o Senhor propôs para nós, que nos impede de estarmos mais unidos, uma só mente, um só coração, e marcharmos em unidade, atendendo ao teu chamado, cumprindo a missão que o Senhor tem nos dado. Ó Espírito de Deus, remove aquilo que nos impede de sermos coesos, de sermos unânimes naquilo que o Senhor propôs para nós. Espírito Santo, coloca por terra, no nome de Jesus, coloca por terra, no nome de Jesus, coloca por terra. Traz ao nosso coração, Senhor, esta verdade, e que ela nos mova, Senhor. Que verdade, como igreja, como parte da igreja que somos, nós não podemos escolher o que podemos, o que vamos fazer. Nós não podemos negligenciar com a missão que o Senhor tem dado à igreja a qual fazemos parte. Nós não podemos ficar à parte se nós somos chamados para fazer parte dela. Ó Espírito Santo, que esta palavra venha nos incomodar, e mais do que incomodar, que esta palavra venha mudar as nossas atitudes, venha mudar as nossas atitudes, venham mudar as nossas atitudes. Esta igreja, Senhor, está sendo levantada para fazer, Senhor, a tua obra. Senhor, esta igreja está sendo levantada para fazer a tua obra, e há aqueles que ainda não entenderam isso, há aqueles que estão, Senhor, ficando à parte, que estão ficando de lado, mas são parte desta igreja. Eles não podem ficar de fora, eles não podem ficar de fora. Espírito Santo, incomoda, Espírito Santo, chama, Espírito Santo, gera uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de se portar diante, aleluia, do Senhor e da tua vontade, no nome de Jesus. Eu repreendo essa ação do diabo, eu repreendo esta ação maligna que faz com que a igreja ela fique dilacerada, ela fique desfragmentada, porque ela não consegue se unir num só propósito, ela não consegue marchar numa só direção. Em o nome de Jesus, eu repreendo esse espírito que divide, esse espírito que coloca à parte os corações. Eu repreendo no nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu libero a palavra que esta igreja vai se unir mais e mais. Eu libero a palavra que este povo vai se entregar mais e mais. Eu libero a palavra que este povo vai se envolver mais e mais, e ao ponto que esse povo se envolve, o Espírito de Deus vai derramar a sua virtude, o Espírito Santo vai capacitar, o Espírito Santo vai entregar dons, o Espírito Santo vai nos levar a lugares que nós ainda não pisamos os pés, o Espírito Santo vai nos levar a lugares que nós ainda não imaginamos ir. Aleluia. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que enquanto esta igreja se unir, essa igreja se dispor
aleluia, a missão do alto vai ser dada, e missão para a igreja é missão cumprida, missão dada é missão cumprida, em o nome de Jesus. E não vai ter demônio, não vai ter principado, não vai ter empecilho que vai impedir esta igreja de se reunir, congregada, fazer a obra do Deus vivo na terra, avançar sobre a terra, cumprir a obra, a missão que o Senhor tem dado, no nome do Senhor Jesus.